Você acha que está celebrando o nascimento de Jesus? Mas e se eu te disser que, historicamente, você pode estar participando de um ritual de sacrifício humano? Tudo começou no coração do inverno, onde a escuridão era tão intensa que o tempo parecia congelar, a luz do sol sumiu e tudo ao seu redor respira morte e silêncio. É o coração do inverno no hemisfério norte, uma época temida, onde muitas culturas ancestrais viam a natureza morrer diante dos olhos. Mas foi nesse mesmo período sombrio, por volta de 25 de dezembro, que algo estranho começou a acontecer. Em vez de luto, rituais de celebração começaram a surgir. Fogueiras foram acesas como se pudessem acordar o sol. Árvores perenes, que resistiam ao rigor da estação, foram veneradas como símbolos da vida eterna. Mas o que exatamente estava sendo celebrado nesse período que hoje conhecemos como Natal? Prepare-se. O que você está prestes a ouvir vai desconstruir tudo o que você já acreditou sobre essa data e revelar uma conexão profunda entre o nascimento do sol, rituais pagãos, sacrifícios humanos e um personagem misterioso chamado Mitra. Séculos antes de qualquer presépio ou manjedoura, os povos do norte celebravam o renascimento do sol. Literalmente. Durante o solstício de inverno, entre os dias 21 de dezembro e 6 de janeiro, eles realizavam cerimônias grandiosas para honrar a volta da luz. Era uma questão de sobrevivência espiritual e física. Fogueiras gigantescas, danças em círculos, sacrifícios e o culto à única árvore que permanecia viva no meio da morte, o pinheiro. Eles acreditavam que havia poder nessa árvore, poder de cura, de proteção, de vida. Por isso, levavam o pinheiro para dentro de suas casas e o enfeitavam com luzes, símbolos e oferendas. Não parece familiar? Mas ainda vai piorar. Esses rituais não eram só celebrações inofensivas. Muitos deles estavam ligados a seitas secretas, cerimônias druidas e cultos obscuros espalhados pelo norte da Europa. A pergunta que não quer calar é: como isso se tornou o Natal cristão que conhecemos hoje? Para entender essa transformação, precisamos falar sobre um nome que foi apagado da história: Mitra, um deus misterioso, adorado em toda Roma e regiões vizinhas, que, curiosamente, nasceu no dia 25 de dezembro. Seus seguidores celebravam esse nascimento com vinho e pão, um sacramento sagrado. Ele era considerado o filho do Deus Sol, o salvador da humanidade e morreu pelos pecados do povo. Parece familiar? Pois é, mas quando os registros cristãos começaram a se consolidar, o nome de Mitra desapareceu misteriosamente das enciclopédias. Coincidência? Talvez não. Durante o avanço do cristianismo pelo Império Romano, os missionários encontraram resistência entre os povos do norte, resistentes, violentos, devotos aos seus deuses antigos, e foi aí que algo aconteceu. Um acordo sombrio. Uma fusão entre o paganismo e o cristianismo, onde festas como a Saturnália e a Bacanal, celebrações de embriaguez, orgias e idolatria foram camufladas com novos nomes, novas histórias, e uma nova narrativa foi forjada, com toques de divindade. Enquanto os romanos se entretinham vendo cristãos sendo devorados por feras no Coliseu, um processo silencioso de infiltração cultural estava em andamento. Rituais pagãos começaram a se fundir com os ensinamentos de Jesus. Conceitos como trindade, sacrifício de sangue e pecado original, ideias que não faziam parte da mensagem original de Isa, Jesus, foram ganhando força através de um nome controverso: Paulo. Rejeitado pelos próprios discípulos de Jesus, ele moldou uma nova vertente do cristianismo. Uma vertente que, ao se espalhar pela Europa,
acabou absorvendo elementos pagãos para conquistar corações e mentes. Aos poucos, datas sagradas como o nascimento de Mitra foram associadas a Jesus. E quando o frio voltava, a população já não adorava mais o sol, mas sim o Filho. Uma simples troca de letras, e o Império tinha um novo feriado. Mas o que isso tem a ver com Papai Noel, São Nicolau e o trenó puxado por renas? A resposta está em um nome antigo, soterrado por séculos de distorção: Pels-Nickel. Nas regiões do norte da Europa, ele era temido como o espírito do mal, um ser peludo com casaco vermelho, vindo das trevas do inverno para punir as crianças desobedientes. Ele vinha do norte, território tradicionalmente associado ao trono do próprio diabo. Era chamado de Nick, Nickel, Nicker, nomes que mais tarde seriam embelezados, como Saint Nicholas, e aí entra a manipulação. Com o tempo, essa figura demoníaca foi suavizada, embrulhada em papel colorido, colocada em um trenó e transformada no simpático Papai Noel. Mas sua origem? Satânica. O mesmo personagem que aterrorizava crianças virou símbolo de generosidade e magia do Natal. Só que no fundo, algo sombrio ainda permanece. Luzes piscando, festas regadas a álcool, consumo desenfreado. Você realmente acha que isso é sobre o nascimento de um profeta humilde que jejuava e vivia com uma túnica? Hoje, milhões de pessoas celebram o Natal sem sequer pensar em Jesus. A festa virou sinônimo de consumo, dívidas e estresse. Pais se endividam para comprar presentes. Crianças crescem acreditando em uma mentira mágica e o verdadeiro significado se perde. Até o ponto em que a própria Igreja da Inglaterra, em 1647, proibiu oficialmente o Natal. Sim, a Igreja considerava essa data uma abominação pagã, uma celebração proibida. Mas o marketing venceu, a cultura venceu, e o demônio também. O que restou foi um ritual de luzes e sombras, onde as pessoas celebram sem saber o que ou a quem. E se você acha que é só simbolismo, pense de novo. Até mesmo os elementos decorativos, como o visco, a árvore, a estrela, vêm de tradições que envolviam amuletos, proteção mágica e rituais ocultos. Estamos em meio a uma celebração que carrega nas entrelinhas o culto à idolatria. E a pergunta é: quantos de nós ainda estão dormindo? Mas a verdade sempre encontra um jeito de emergir, mesmo nas noites mais escuras do inverno. A tradição islâmica, por exemplo, narra o nascimento de Isa, Jesus, em detalhes. E esses detalhes não se encaixam no clima do Natal. Segundo o Alcorão, Maria, Mariam, deu à luz sob uma palmeira, comendo tâmaras maduras. E quem conhece o deserto sabe. Tâmaras só amadurecem no calor. Na Palestina, pastores não guardam rebanhos ao ar livre no inverno. Até mesmo registros cristãos sugerem que o nascimento de Jesus ocorreu em outra época. Então, por que insistimos em 25 de dezembro? Porque era conveniente. Porque os romanos precisavam unificar o império. Porque era mais fácil conquistar pela cultura do que pela espada. E assim, o nascimento do Salvador foi fundido ao nascimento do Deus Sol, em uma operação de sincretismo perfeita. Mas a consequência disso foi o desvio do sentido sagrado. E o que dizer daqueles que, mesmo sabendo de tudo isso, ainda tentam adaptar o Natal? Ah, é só uma árvore com enfeites, dizem, ou é só uma brincadeira para as crianças. Mas o que está por trás dessa brincadeira? Estamos ensinando nossos filhos que um ser mágico entra escondido em nossas casas, nos observa o ano inteiro e distribui presentes. Isso te lembra algo? Mas a base desse conto é obscura, baseada em medo, vigilância e submissão a um ser que, historicamente, era visto como demoníaco. O problema não está em celebrar, mas em não saber o que se está celebrando. É dar poder ao símbolo e esquecer o significado. Como disse o profeta do Islã, pendurar amuletos achando que eles protegem é atribuir poder ao objeto. É idolatria.
E quando você substitui o Criador por um símbolo, não importa o quão bonito ele seja, você se afasta da verdade. O Natal, como conhecemos hoje, é um espelho quebrado. Reflete uma parte da luz, mas distorce a essência. Por trás das canções alegres, dos enfeites brilhantes e dos presentes trocados, esconde-se uma história de manipulação, sincretismo e esquecimento. Um ritual antigo revestido de modernidade, que ainda carrega os mesmos símbolos, só que agora embrulhados em glitter. É um campo de batalha invisível entre duas forças, o monoteísmo e o materialismo. E cabe a cada um de nós decidir de que lado está. Talvez você continue celebrando, mas agora com consciência. Ou talvez você repense tudo. De qualquer forma, uma coisa é certa. A verdade esteve sempre escondida à vista de todos. E agora, ela foi revelada.